começar então. Então, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na casa, como também aqueles que nos assistem através do YouTube. Da Facebook. Desculpe, tá? No Facebook. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que nos envolve a todos, que é sobre a questão da convivência, né? E eu me baseei também num livro chamado A Filosofia da Convivência, do G.R. Roberto Almeida, né? E também as obras espíritas de Kardec. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer então a nossa oração, a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, que Ele nos ampare, que nos proteja neste momento, como também a todos os nossos familiares, as nossas famílias, a todos aqueles que estão aqui presentes e nos assistem no Facebook. Como também pedimos que nos agradecemos pelo tudo que nos foi dado neste ano que passamos, pelas oportunidades que tivemos, das dificuldades, mas enfim, de tudo que foi sendo aprendido por todos nós, em todos os momentos que aqui passamos, sempre tão importante para todos nós. Então, o tema que a gente vai abordar hoje, que coloquei aqui como se fosse a arte da convivência, nós vamos também pensar nesse momento que quando nós chegamos ao final do ano, muitas questões nós analisamos. Fizemos algumas retrospectivas do que se passou, do que deixamos de fazer, né? Tudo aquilo que a gente fez de bom, né? Então isso é muito importante para que a gente possa fazer algumas reflexões. E como também é um momento em que nós estamos e que a maior parte das famílias se reúnem, a maior parte das famílias se convivem nesse período de Natal, nas festividades também do Ano Novo. Então, como é importante nós falarmos um pouco dessa questão do conviver. Então, quando nós formos dar uma olhada assim no aspecto, né, do passado e do presente, nós vamos ver que a convivência humana ela possui grandes desafios, porque muitas vezes vivemos muito na hostilidade, né? Vivemos muito naquela cultura ainda, muitas vezes, da dominação do outro. Foi assim que a gente viu no passado da história, entre povos, entre civilizações, entre culturas, e que ainda hoje também podemos levar isso para o aspecto pessoal nosso, dessa dificuldade muitas vezes que tem, o que a gente tem de conviver. Então, o grande desafio que nós temos hoje é nós vivermos não mais na questão da hostilidade, mas sim, como nos diz Edgar Morin, que é um filósofo francês, professor francês, que diz que nós deveríamos estar convivendo os comensais entre irmãos, repartindo, né, ou dividindo o pão da vida, não somente o pão material, mas sim o pão da vida. E diz o professor francês Morin que a solidariedade ela não pode ficar somente no subterrâneo, pois todos nós ansiamos por termos essa convivência fraterna entre irmãos, porque a fraternidade significa exatamente a convivência entre irmãos, mas não quer dizer convivência entre irmãos que são os irmãos consanguíneos.
é a convivência de irmãos na humanidade. É a convivência de irmãos que muitas vezes somos muito mais irmãos fora da família do que na própria família. Porque nós também sabemos das dificuldades que muitas vezes se apresentam nas próprias famílias. Porque a gente sabe, pela questão reencarnatória, que nós viemos muitas vezes para ajustar contas, para nós ajustarmos questões que ficaram pendentes entre pais, filhos, irmãos, né? Tudo mais. Esse é o entendimento que nós muitas vezes devemos ter, que é um momento muito importante, então, nós buscarmos esse clima de fraternidade. Então por que nós também temos que procurar viver nesse clima de convivência fraterna? Porque nós vamos ver que o homem lá no passado longínquo, ele aprendeu, né? Ele aprendeu que andar em bandos trazia mais segurança, né? E tanto para se proteger dos animais ferozes como das demais tribos. Então nós temos isso, e também que o Espiritismo nos traz uma das questões da lei chamada lei de sociedade, que nós somos indivíduos gregários. O que significa indivíduos gregários? De vivermos agregados, em grupos, né? E vivermos em comunidade, de nós vivermos em sociedade e não vivermos isolados, né? Então nós somos seres gregários, nós somos seres que vivemos em comunidades, criados para viver em sociedade. A grande sociedade que nós temos, a primeira, é a família, é o núcleo familiar, é o lugar onde nós estamos, é o lugar muitas vezes que nós trabalhamos, nós ficamos muito mais tempo num trabalho do que em casa, muitas vezes, né? Então, dessa questão da convivência. Então, a convivência, conviver, ela significa nós vencermos o isolamento existencial numa proposta de interação com os outros, com o outro. É com o outro que nós aprendemos. Porque se nós vivêssemos isolados, como o ermitão, que muitas vezes se falava, nós nos isolarmos no deserto, em algo semelhante, como é que nós vamos ter esse relacionamento das coisas certas, erradas, desse convívio social, de ter um balizamento, digamos, das nossas ações que nós temos? Então nós precisamos do outro, muitas vezes que nos vá levando-nos nos trilhos. É como se fosse um automóvel que está andando por uma estrada, ele tem os seus pontos, as curvas, as barras de proteção, que o carro tem que andar aqui, senão nós estaríamos voando com o carro, digamos assim, né? Então nós temos essa questão da importância de nós vivermos essa interatividade com os demais, né? Então, nesse sentido, é muito importante a questão da vida social, que ela foi uma das grandes conquistas do aprimoramento das criaturas humanas. E o Espiritismo também ele nos esclarece que o espírito ele busca a sua plenitude espiritual nesta vida e fora dela para aprender a lidar com as emoções. Ele nos faz com que a gente tenha que aprender a dominar os nossos impulsos, a nós dominarmos e lidarmos com as nossas emoções, que todos nós temos, alguns mais aflorados, outros menos, mas também que nós devemos usar da nossa racionalidade, usar a razão em todas as questões, como também das sensações, tudo isso para nós qualificarmos a nossa convivência. Joana de Ângeles, que é o espírito que é psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, que tem diversos livros, ela diz o seguinte, que a vida somente é viável de se continuar e de se perpetuar através de um processo dinâmico de interações e interdependências a que estamos submetidos. O individualismo é um recurso de fuga das propostas da vida. Quando nós pensássemos só
viver por nós, sem ter essa interação com os demais. Aí a gente pode se perguntar, é fácil viver em comunidade? É fácil viver em família? É fácil viver? Não. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Nós vamos ver uma outra questão. Então todos nós temos as nossas dificuldades. Porque muitas vezes nós podemos pensar, mas eu acredito que isso só acontece comigo. Já acontece com todos, senão nós não estaríamos aqui. Vai acontecer com todos. Todos nós temos as dificuldades. Todos. Alguns maiores ou menores, conforme o grau que a gente pode muitas vezes suportar. Para alguns uma pequena coisa é algo muito relevante, para o outro talvez não. Então a questão da convivência, ela tem um aspecto que eu vou colocar 3 pontos importantes. O primeiro deles nessa questão da convivência, que se chama complementariedade, significa o complemento. Primeiro ponto que nós devemos entender nessa questão da convivência, que somos todos diferentes. Todos nós somos diferentes. Na Terra hoje, nós estamos com praticamente 8 bilhões de pessoas vivendo. Fisicamente, pelo DNA, não tem pessoas iguais. E emocionalmente também, todos nós temos alguma coisa diferente de um do outro. Se nós todos somos diferentes de um do outro, essa convivência ela vai ser muito harmônica, paz, tranquila, pacífica? Claro que não. Nós vamos ter essas diferenças. Então todos nós somos diferentes. Isso é um primeiro ponto que nós devemos entender. É mais ou menos como se nós olhássemos para um jardim e lá tivesse só uma flor. Mas aí nós vamos olhar um outro jardim que tem diversas flores. E não parece mais colorido, mais bonito, mais alegre, mais perfumado, todas essas questões? O que mudou? Porque tem diversas, diferentes flores, arbustos, folhagens, etc. Por isso que a riqueza ela está exatamente nessas diferenças. Imaginemos, por exemplo, o arco-íris. Já vimos um arco-íris de uma cor só? Não tem, né? Porque senão não seria arco-íris. Mas a beleza do arco-íris está exatamente nas diversidades de cores que ela tem. São N cores, que quando se projeta o sol nas partículas de água, conforme a distância. Então, na diferença, nessa questão que um complementa o outro, porque nós também vamos ver que nós temos aptidões, nós temos questões diferentes um do outro. Então, na diferença vai residir essa questão da complementariedade. A união de 2 seres para formar uma família não é uma fusão. Sabe o que é fusão? É quando os 2 metais se fundem e se criam um novo elemento. Ela não é uma fusão, pois cada um continua com a sua individualidade. E o que muitas vezes nós queremos? Nós queremos que o outro se modifique, pense como eu, o outro da mesma forma. Então, nós todos vamos continuar com a nossa individualidade. Ainda bem. Todos nós vamos ter. A união, nesse ponto, ela não vai trazer a anulação do que um é e o outro. Mas claro que com o tempo, como se diz, né, essas uniões, com o tempo, elas vão começar a aparecer as diferenças. Iniciando, muitas vezes, um desentendimento, um conflito, as crises, né? E vão exigir a maturidade para que a gente possa solucionar essas questões, porque elas vão existir. Nos casais a gente observa isso, né? Muitos ainda acreditam na questão das almas gêmeas.
Muitos autores já dizem que elas existem, mas elas têm uma mudança um pouco assim, que tem a L na frente, são almas algemas, que estão ali para, né? Porque alma gêmea significaria que se fossem exatamente iguais. Então nós vamos ver que a maior parte das uniões, falando nas uniões, elas não são de almas gêmeas, raríssimos são. Por missão, pouquíssimos. A maior parte são de ajustes e muitas vezes de débitos entre ambos. Então, muito importante nessa questão da complementariedade, nós respeitarmos os outros com as opiniões que cada um tem diferentes. Cada um tem as suas opiniões a respeito de alguma coisa. Se nós formos conversar sobre um aspecto, o outro pode ter isso diferente, mas é muito bom muitas vezes ver esse outro ângulo, ver esse outro aspecto, porque se todo mundo pensasse igual, né, nós não teríamos nem evolução. É no choque muitas vezes que a gente progride das ideias, né? Então respeitar as opiniões, as diferenças que nós temos de ideologias, de culturas. Nós viemos de culturas diferentes, de povos diferentes, de diferentes profissões. Nós somos diferentes emocionalmente, temos educação muitas vezes diferente, não é a educação do lar, é a instrução, né? Então, como nos diz que a imaturidade humana, ela tem trazido muitos problemas em relação a essas questões. Tem uma história que é chamada a história dos porcos espinhos na era glacial. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Acho que todos já ouviram falar, né? Mas vamos repetir para aqueles que agora eu já falei. Então, o que foi a história dos porcos espinhos na era glacial? Os porcos espinhos, não só como ele, como demais membros ou animais ou pessoas que viviam na época, foram vendo que estava chegando o tempo que os polos, né, digamos aí, assim, iam congelar e muitos não iam sobreviver. Imagina os porcos espinhos, que quando eles se tocam com os espinhos, né, os pelos, eles são espinhos, por isso que é porco espinho. E aquilo fere um com o outro, né? E o que acontece então? Se eles não... Uma das possibilidades que eles tinham era das pessoas se agruparem, viver em comunidade, né, juntos, que um cedendo calor para o outro, né, vivendo ali em grupos e manadas. Mas os porcos espinhos, como é que eles iam estar juntinhos se eles se feriam? Mas a possibilidade que eles têm, que eles não tiveram outra opção a não ser essa, que eles tinham que se suportarem, mesmo um dando as suas alfinetadas nos outros, era a forma com que eles tinham para poder sobreviver. Eles acharam formas, porque foi uma necessidade para eles. É claro que isso é uma história, né, que foi contada. Então fala-se então dessa questão de conviver com as diferenças, com respeito, é claro, né? Então, para essa questão da convivência, nós vamos ver que tem 3 princípios básicos na questão da convivência. O primeiro deles é a comunicação, a forma como nós nos comunicamos. E aí está no livro do Nosso Lar, que foi psicografado pelo André Luiz, o Chico Xavier, na página 20, no capítulo 20 do livro O Nosso Lar, da série do André Luiz. E ele fala uma questão que é bem interessante, eu trago bem resumido, depois quem quiser puder ler em casa, capítulo 20 então do livro Nosso Lar. E diz André Luiz: apaga-se a beleza luminosa do amor quando as pessoas perdem a camaradagem e o gosto de conversar.
Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Por quê? Saber se comunicar, chamada comunicação. Segundo ponto, por isso que a importância da comunicação em todos os aspectos dos relacionamentos. Um outro aspecto, dentro dessa questão da convivência, da complementariedade, né, nós vamos ver aqui também dos princípios, é uma coisa muito importante também, que eu confesso que às vezes tenho dificuldade também, e outras mais, é claro, que é a questão de saber ouvir. Por isso que se diz a arte de ouvir. Nada mais triste em um diálogo quando nós percebemos que o outro não nos está ouvindo. E a gente não tem essa paciência para estar ouvindo. Outro ponto. Muitas vezes as pessoas procuram psicólogos, religiosos, justamente porque encontram alguém que os ouça, às vezes, mesmo dentro do próprio lar. Isso é bem sério que se fala, né? Quando nós não encontramos alguém para conversar, os próprios jovens, eles vão procurar alguém. Quem que eles vão procurar muitas vezes? Nós sabemos que às vezes, nas portas das escolas, nas esquinas, tem traficante vendendo droga, que muitas vezes está pronto para ouvir, que está lá esperando o momento adequado. Então, da importância desse canal, né, para nós estarmos vindos. Por isso que os pais devem parar para ouvir os filhos. Do contrário, como dizia, muitos procurarão ouvi-los, mas também cabe aos filhos também ouvir os pais. Porque muitos pais idosos, muitas vezes, estão isolados em casa, estão isolados num local, sem serem ouvidos. Que também tem esses dois aspectos. Por isso que diz, né, que desliguemos a televisão, o som, o computador, fiquemos mais tempo reunidos, ao invés de cada um ir para os seus locais. Por isso que nós no Espiritismo falamos muito da importância de fazermos o Evangelho do lar. E como nos diz Espírito Meimei, através de Chico Xavier, no mínimo uma vez por semana, mas não quer dizer que tem que ser uma vez por semana, pode ser todos os dias, porque é um momento em que se reúnem todos os seres, pelo menos por um curto espaço, para se conversar sobre algo nobre, onde vamos ver uma página evangélica da crença de cada um, se vai conversar, se vai orar, se vai pedir proteção para a família, dá essa importância toda que nós temos. O segundo aspecto que fala além da complementariedade se chama afetividade. Isso nós vamos ver também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando tem uma mensagem de Lázaro. Ele diz assim: aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente, e o mesmo tanto em sociedade como na intimidade, esse ao demais sabe que pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Na questão de sermos afáveis, doces, receptivos, de ouvir, de procurar a paz entre as conversas.
Então, disso tudo vem as questões que são o quê? A proximidade física, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um carinho. Muitas vezes a gente nota pessoas na rua muito cabisbaixas, entristecidas, que para eles talvez a gente dando um oi, bom dia, já dá um up. Não é verdade? Pode fazer esse teste. Porque se deixou, por medo, por receio, muitas questões. Então, o que foi importante? Nós tivemos isso na pandemia, como a gente ficou isolado, quanta vontade tinha de um abraçar o outro. Precisou esse choque para que a gente despertasse em muitas situações. E um outro aspecto, além da questão física, nessa questão da afetividade, é a proximidade psicológica, que se traduz não em questões materiais, físicas, mas a compreensão, a gentileza, o respeito, a doação, a renúncia, estímulos positivos, realizadores, etc. Isso são aspectos psicológicos, morais. É tão importante essa questão da afetividade que foi feita uma pesquisa com, eu não lembro se foram 2 ou 3 mil pessoas, numa comunidade, numa cidade chamada Alameda, que é no condado de Alameda, na Califórnia, tinha uma cidade. E os americanos gostam muito dessa questão das pesquisas. Eles pesquisaram um grupo de pessoas nessa cidade, porque era uma cidade que tem uma característica que as pessoas convivem muito, daquela questão, digamos nós, dizer assim, da moda antiga, que as pessoas saíam na rua, colocavam as cadeiras, um convive com o vizinho, outro convive com o outro, etc. E a pesquisa que eles fizeram era para que, como é que essas pessoas se sentiam? E a questão foi que teve um alto grau, de respostas positivas, que aquilo lá era muito importante. Eles chamaram essa pesquisa da química da amizade, que eles adoeciam menos e viviam mais. Dados científicos que foram feitos, que está nesse material, Então, nós vamos ver também pequenas questões sobre essa questão da convivência, que é a questão da gentileza. O que é a questão da gentileza? O com licença, o por favor, o desculpe, o bom dia. Isso é gentileza. É muito diferente pedir assim, me dá, ou por favor, tu pode me passar tal coisa. É muito diferente. Ou quando alguém faz algo, olha, muito obrigado. Então, gentileza é um princípio da educação. E não ser gentil somente com os nossos superiores, mas sim com todos. Outro aspecto, o terceiro, que vai nos trazer, que é a questão da sinceridade. E aí diz que a honestidade é a essência do homem atual. Leon Denis. Estamos falando há pouco dele. Leon Denis. E diz, a honestidade é a essência do homem atual. Devemos ser sinceros, porém devemos ter cuidado em não magoar o outro. Depende da carga emocional que colocamos nas palavras naquele momento.
ensinar aos filhos para serem honestos. De onde saem os políticos que nós tanto criticamos? Nasceram aonde? Cresceram aonde? Conviveram aonde? Né? São de famílias iguais a nossas. Convivência e honestidade são aliados preciosos no processo de construção de uma relação interpessoal saudável, equilibrada e perene. Justamente pela sólida relação de confiança que se estabelece entre as pessoas. E para nós finalizarmos, eu gosto muito de uma passagem que pelo menos me traz aqui, do Mahatma Gandhi. Gandhi foi um pacifista que liderou um povo de milhões de pessoas a se tornar independente da Inglaterra sem guerra, pela passividade. E ele tem uma questão que eu acho bem interessante, que ele fala assim que a repetição do ato, ela se transforma em hábito. A repetição do ato, ela se transforma em um hábito. E aí ele diz assim, para nós fecharmos: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos, eles tornam-se suas palavras. A gente sabe, né, que do pensamento saem as palavras. Ele continua: mantenha as suas palavras positivas, porque as suas palavras, elas vão tornar-se atitudes. Mantenha as suas atitudes positivas, porque as suas atitudes vão tornar-se hábitos pela repetição. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se os seus valores, aquilo que a gente vai fazer. E mantenha seus valores positivos adquiridos, porque esses seus valores vão tornar-se o seu destino. Esse fechamento que nos traz Gandhi. Então essa é a mensagem que eu queria trazer sobre essa questão, que aqui nos remete também para a questão pessoal da responsabilidade nossa que nós temos. Então sim, era isso, sobre essa questão da convivência. Então que nós possamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, por este momento que aqui estamos. Esta última exposição das quartas-feiras antes do Natal. Que nós possamos pensar do significado do Natal. E muitas vezes nos lembrarmos e pensarmos quem é que nós comemoramos neste dia. É Jesus ou é Papai Noel? Quem nasceu e quem nós comemoramos? Que isso também sirva para as nossas reflexões, que são importantes, tudo isso que nós temos dos aspectos materiais, mas também não deixarmos de pensar, de orar, de meditar sobre esse significado profundo que foi o nascimento e a vinda de Jesus aqui na Terra e entre nós, que ainda tentamos buscar os seus ensinamentos, colocá-los em prática, podermos absorver 2000 anos após. Mas Ele não desiste da gente. Ele não nos deixa sós, mas que nós possamos muito refletir neste momento tão importante. E o planeta Terra também passa por todas as dificuldades que se apresentam, mas que também sabemos que não estamos ao léu. Como nos diz
não estamos a uma troca. Que temos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, grande guia e Criador da Terra, da humanidade. Que possamos a eles reverenciarmos e agradecermos por essa mensagem que Ele nos trouxe há tanto tempo, tão importante para todos nós. Que sejamos gratos por tudo e que Deus Pai nos proteja. Que assim possa ser.